Jesus nunca vai destruir uma família para construir outra. Eu acreditei nessa ilusão. E que engano foi o meu! Ser amante nunca foi parte do plano de Deus para os seus filhos. Meu nome é Raquel, e esta é a minha história. Não estou aqui para dizer que, agora que Jesus me resgatou, eu virei uma santa. Jamais. Sei do peso espiritual que deixei no mundo, e Jesus nunca prometeu tirar o fardo dos pecadores, nem muito menos prometeu não julgar. Mas Ele prometeu que, se fôssemos até Ele quando estivéssemos cansados, seu jugo seria suave e seu fardo seria leve. Foi isso que fiz. Fui até Ele. Não pense que, ao me arrepender e reconhecer que só Ele poderia me tirar da vida que eu estava, tudo mudou e ficou mais fácil. Isso não é verdade. Agora também sei que o que a gente faz, a gente paga. E estou ciente de que devo pagar. Mas a diferença é que agora tenho Deus para aliviar minha dor. Antes, eu não tinha ninguém. Antes, eu vivia dos meus desejos, das minhas feridas mal curadas. Agora, tenho um pai. Por favor, mulheres, prestem atenção ao que vou dizer aqui. Desde jovem, eu tinha grandes sonhos e era uma serva dedicada a Deus. Ativa na igreja desde a infância. Imaginava uma vida abençoada e cheia de realizações. Aos 17 anos, engravidei do meu namorado. Foi um choque para mim e para todos ao meu redor. Ele prometeu que ficaríamos juntos para sempre, e nos casamos. No entanto, casar tão cedo é como navegar em águas desconhecidas sem um mapa. As promessas de amor eterno rapidamente deram lugar a frustrações e desentendimentos. Enfrentamos dificuldades financeiras sufocantes. E meu marido se afastava cada vez mais, seja pelo trabalho ou para evitar nossas brigas. Quando descobri sua traição, foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Pouco tempo depois, perdi nosso bebê, e isso marcou profundamente a minha vida. Nunca consegui engravidar novamente, e essa dor tornou o fim do casamento ainda mais difícil. Decidi me divorciar, pois já não conseguia suportar a traição e a solidão que me consumiam. Minha vida após o divórcio se tornou uma batalha constante. Trabalhei duro para sobreviver, carregando comigo uma tristeza que parecia insuportável. Foi durante esse período de desespero que conheci uma mulher incrível cuja bondade foi um refúgio para mim. Ela abriu sua casa e me ofereceu o porão para morar. Era um lugar simples, mas seguro, e sua generosidade me deu forças para acreditar que Deus ainda cuidava de mim. Porém, naquele refúgio, cometi o erro que mudaria tudo. Me envolvi com o marido daquela mulher, destruindo o lar que ela tão generosamente havia dividido comigo. Foi a minha queda, o início do meu caminho para o inferno. Destruir um casamento nunca será um plano de Deus. Ser amante é abrir a porta para o inferno. E eu sei disso porque eu estive lá. Não posso te provar, mas posso compartilhar o meu testemunho. Minha oração é que você peça discernimento ao Espírito Santo e escolha ouvir. O pecado não entra gritando, ele sussurra. Ele se apresenta como uma oportunidade, como uma resposta às suas orações, até que você esteja tão envolvida que mal consegue ver a destruição ao seu redor. Foi assim que caí, e só percebi quando já era tarde demais. Quando ela abriu a porta daquela casa, achei que estava vendo uma resposta direta de Deus às minhas orações. Eu estava sem rumo, sem forças e um coração cheio de cicatrizes. Aquela mulher foi a primeira pessoa que me olhou com compaixão verdadeira, sem julgamentos. Ela não me via como um fardo, mas como alguém que precisava de ajuda. Eles eram cristãos dedicados, com uma família estável e uma vida que parecia perfeita. Eles me ofereceram abrigo no porão da casa. Foi um alívio. Pela primeira vez em meses, consegui dormir tranquila. No início, eu era grata demais para sequer pensar em qualquer outra coisa. Sentia que finalmente poderia respirar, mas com o tempo, percebi algo que nunca deveria ter percebido. O marido dela era um homem atencioso. Ele sempre fazia questão de perguntar como eu estava, de saber se precisava de algo. Suas palavras de encorajamento soavam como bálsamo para minha alma ferida. Eu sabia que era errado. Cada vez que ele cruzava a porta do porão, uma luta acontecia dentro de mim.
Ele é casado, eu dizia a mim mesma. Ela é quem te ajudou quando ninguém mais quis. Mas havia outra voz, mais sutil, que sussurrava. Ele se importa com você de uma maneira que ninguém mais se importa. Você merece ser amada. No início, eram apenas olhares. Depois, conversas mais longas do que o necessário. Até que um dia ele me tocou de forma diferente e algo em mim se quebrou. Não tive forças para resistir. A verdade é que, naquele momento, eu não quis resistir. O que começou como pequenos passos na direção errada logo se transformou em uma avalanche. Nosso envolvimento não demorou a destruir o casamento deles. Ela descobriu. As lágrimas dela ecoam na minha memória até hoje. Foi um desastre. Ela, que me acolheu como uma irmã, foi traída por mim de forma imperdoável. Ela saiu de casa e eu fiquei. Tomei o lugar dela como esposa, mas nunca me senti verdadeiramente naquele lugar. Por fora, eu tinha o que parecia ser uma nova vida. Por dentro, tudo estava errado. Se você acha que o pecado vai te dar o que você quer, está enganada. Ele nunca entrega o que promete. Eu vivi isso e o preço que paguei foi muito maior do que imaginava. O adultério é como um veneno que corrói a alma, começando de forma discreta, mas se espalhando até destruir tudo ao redor. Ele não apenas quebra o coração de quem foi traído, mas arrasta quem trai para um abismo de culpa e desespero. Quando ela saiu daquela casa, a dor dela era visível. Mesmo sem lágrimas, o olhar dela carregava traição, incredulidade e desespero. A cada passo que dava para longe, parecia que uma parte da minha alma estava sendo arrancada. Naquele momento, eu achava que o tempo apagaria as consequências do meu pecado. Embora eu soubesse que o que eu tinha feito era errado, o prazer de estar com aquele homem me dominava. Sabe o que eu acho? Uma opinião minha. Quando somos amantes, digo isso porque eu fui. Temos a impressão de que somos melhores que a mulher que o homem tem em sua casa. Mas, na verdade, somos piores, sujas. Sabe por quê? Nessa vida, não podemos olhar para o agora, porque a vida é um jogo de vai e vem. Hoje você faz, amanhã você paga. Mas, enfim, eu estava enganada. O pecado não desaparece. Ele cria raízes, infiltrando-se e destruindo de dentro para fora. Pouco tempo depois, soube que ela havia mergulhado em uma depressão profunda. A mulher forte que um dia me estendeu a mão agora estava irreconhecível. Magra, abatida, com o olhar vazio. Ali, a culpa já começou a me consumir. Então veio a notícia devastadora. Ela estava com câncer, uma doença agressiva e sem boas perspectivas. Quando ouvi isso, um peso esmagador caiu sobre mim. Era impossível não me perguntar. E se eu tivesse resistido? Ela estaria bem agora? Enquanto ela lutava pela vida, minha culpa crescia. As noites eram torturantes, cheias de pensamentos que me faziam reviver cada momento, cada decisão errada. Quando ela faleceu, minha culpa se tornou insuportável. Odete, uma amiga que frequentemente estava comigo, começou a lançar frases que cortavam como punhais. Você sabe que isso é sua culpa, não sabe? Se não fosse por você, ela estaria viva. No início, tentei negar. Convenci a mim mesma de que era uma coincidência. Mas a voz da culpa era implacável. Depois disso, acho que enlouqueci. O tormento tomou conta de mim. Passei a ouvir sussurros acusatórios, sentir uma presença constante. E à noite via o dela magro e doente me encarando. Evitava espelhos, pois neles via sombras que me olhavam com olhos de condenação. Não havia paz, apenas a certeza de que minhas escolhas haviam destruído não só a vida dela, mas a minha também. O adultério não é apenas um pecado contra outra pessoa. É uma ferida espiritual que contamina tudo. Ele parece começar com algo inofensivo, mas na verdade é uma armadilha mortal. A ilusão de amor era na verdade o início do meu próprio túmulo. Agora, não eram apenas as visões ou vozes que me torturavam, mas a consciência de que havia quebrado um mandamento sagrado. A escolha pelo pecado trouxe um preço alto, e o pior de tudo era saber que nada poderia mudar o que aconteceu. Ela havia partido,
e a culpa da sua queda me seguiria para sempre. Eu não tinha mais forças. O peso da culpa me esmagava, enquanto as vozes na minha mente me perseguiam incessantemente. Desesperada, voltei para a igreja, esperando encontrar alívio em Deus. Eu me ajoelhava, chorava e clamava por perdão. Mas parecia que o céu estava fechado. Minhas orações voltavam vazias, e a sensação de solidão era sufocante. Nos cultos, falavam de graça e redenção, mas nada alcançava meu coração. Sentia-me uma impostora, como se todos me julgassem em silêncio. Cada pregação sobre pecado parecia dirigida a mim, e o silêncio de Deus era como uma rejeição que não conseguia suportar. Perdida e sem alívio, comecei a acreditar que o tormento que vivia era causado pelo espírito da mulher que destruí. Alguém me sugeriu procurar ajuda espiritual para despachá-la, e me agarrei a essa ideia, mesmo que isso significasse mergulhar em um mundo que antes me era desconhecido. Assim, fui introduzida à bruxaria. Cada ritual, com o cheiro de velas e cânticos estranhos, parecia me afastar mais da verdade que eu conhecia. Eu estava disposta a qualquer coisa para encontrar paz. Enquanto me aprofundava nesse mundo, minha vida desmoronava ainda mais. Ele, o homem por quem eu destruí tudo, me abandonou. Agora, estava com outra mulher, mais jovem, deixando-me sozinha. O peso do pecado e os demônios que não me davam paz me levaram ao fundo do poço. Foi nesse abismo que conheci um homem estranho, sempre presente nos rituais. Seu olhar me hipnotizava, e sua presença era ao mesmo tempo inquietante e fascinante. Em uma visita à casa de um dos líderes, vi um quadro na parede. Meu coração parou. Era ele, o homem dos rituais. Não era um homem, mas uma entidade. Sim, uma entidade, e ele falava comigo. Naquele dia saí desse lugar completamente atordoada, com medo. Minha vida estava em pedaços. Tudo o que eu achava que seria uma solução só me afundava ainda mais. Eu estava presa em uma espiral de culpa, abandono e tormento, e não sabia como escapar. Estava vazia, consumida pelo desespero. Era como se eu estivesse enterrada viva, sufocando no peso das escolhas que fiz. Tudo que um dia pareceu ter sentido havia sido arrancado de mim. A sanidade já era apenas uma lembrança distante. Minha família, despedaçada. Deus, eu não sentia mais a presença dele. Era como se ele tivesse me abandonado, e o silêncio do céu ecoava dentro de mim. Sozinha em um canto escuro da casa, com os olhos inchados de tanto chorar, eu olhava para a janela. Lá fora, o mundo continuava, mas dentro de mim havia um buraco negro, uma ausência impossível de descrever. Pensei em acabar com tudo. Seria tão fácil, apenas um instante, um ato, e eu estaria livre desse tormento. As vozes me encorajavam, sussurrando que seria melhor para mim, melhor para todos. Essas vozes muitas vezes são a nossa mente nos acusando. Mas naquele dia foi diferente. Parece que eu estava sem medo de me matar. Já tinha até escolhido como faria. Cada detalhe estava claro na minha mente. Mas eu não tive coragem. Aquele dia foi Deus, eu acho. Deus batalhou por minha alma ali porque eu estava completamente alucinada, culpada, acabada. Caí de joelhos ali mesmo, no chão frio. Meu corpo tremia, e as lágrimas desciam sem controle. Tudo o que consegui fazer foi gritar para Deus, mesmo sem saber se ele me ouviria. Meu coração estava em pedaços. Minha voz falhava, mas eu continuei. Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu não consigo mais. Repeti essas palavras como se fossem o único fio que ainda me conectava à vida. A dor era tão intensa que parecia física. Meu rosto estava no chão e eu tremia como uma folha ao vento. Não havia mais nada que eu pudesse fazer além de clamar. Naquele momento, algo mudou. Não foi uma luz, nem uma voz audível. Foi uma sensação como se por um breve instante uma brisa suave tocasse minha alma. Não sei explicar, mas naquele lugar escuro, ajoelhada e destruída, algo dentro de mim se acendeu. Eu ainda não sabia o que viria depois.
Não sabia se Deus havia me ouvido ou se aquilo era apenas minha mente se agarrando a alguma esperança. Mas naquele momento, decidi continuar vivendo, pelo menos mais um dia. Um dia, quando saí pela manhã para trabalhar, fui atropelada por um motorista que não me viu quando saí detrás de um caminhão. Foi no momento do impacto que tudo mudou, sentindo meu corpo inerte no asfalto. Percebi minha consciência sendo puxada para longe. Primeiro, um frio gelado me envolveu, mas logo deu lugar a um calor insuportável que parecia devorar tudo. Quando abri os olhos, estava em um lugar que desafiava qualquer descrição. Escuridão e fogo coexistiam, enquanto gritos de desespero vinham de almas, não de bocas. O sofrimento ali era palpável, eterno. Eu não tinha mais um corpo físico, mas minha alma parecia exposta, vulnerável, e cada sensação era intensificada. Foi nesse cenário de horror absoluto que senti a presença dele. Não precisei ver um rosto para saber que era o diabo. Sua essência preenchia tudo ao meu redor. Uma presença gélida e sufocante que me fez querer desaparecer. Sua voz surgiu, não alta, mas reverberante, como se viesse de dentro de mim, cortando minha alma com uma precisão cruel. Você se faz de vítima, mas foi minha arma, uma amante. Uma mulher que eu usei para destruir o que Deus santificou. Você chamou isso de amor, mas foi apenas egoísmo podre. Sempre soube que você era fraca. Bastou uma brecha e aqui estamos. Cada palavra perfurava como uma lâmina, revelando verdades que eu tentava esconder até de mim mesma. Ele continuava implacável. Você sabia o valor de um casamento. Deus te ensinou, mas eu fiz você esquecer. Fiz você acreditar que tinha direito ao que não era seu. Mulheres como você são meu triunfo sobre o que Deus considera sagrado. Amantes. Eu rio de vocês. Vocês são patéticas, usadas para rasgar o coração de famílias inteiras, e ainda se acham merecedoras de amor. Eu queria reagir, mas estava paralisada, absorvendo cada golpe verbal. Ele prosseguiu, impiedoso. O casamento foi a primeira aliança de Deus. Eu, sozinho, não posso destruí-lo. Mas basta uma falha, uma só brecha, e eu entro. E você foi essa brecha. Antes mesmo de trazer você para cá, fiz da sua vida um inferno na terra. As acusações eram insuportáveis. Ele tocava em todas as minhas escolhas erradas, expondo as mentiras que eu contei a mim mesma. Você destruiu mais que uma família. Destruiu sua alma, sentiu a culpa, a dor. Isso foi só o início. O adultério é o veneno que você bebeu, achando que era doce. Deus te deu chances de parar, mas você me escolheu. E agora você é minha. Não há escapatória. Minha alma parecia se despedaçar com cada frase. Ele não parava, trazendo à tona todo o tormento que eu mesma causei. Você acha que pode ser salva? Que Deus ainda vai te tirar daqui? Mas você virou as costas para ele. Você me pertence. De repente, no meio daquele caos, algo mudou. Uma brisa sutil atravessou aquele ambiente sufocante, interrompendo sua fala. Não fazia sentido, mas trouxe um vislumbre de esperança. Naquele instante percebi. Deus ainda podia me ouvir. Tudo mudou de repente. O caos e a escuridão deram lugar a uma paz indescritível. Não havia fogo, gritos ou sombras, apenas um lugar feito de luz tão pura e intensa que parecia penetrar minha alma. Eu estava flutuando, sustentada por algo invisível, mas inabalável. Então ouvi uma voz. Não era comum. Preenchia tudo, cada espaço, cada parte de mim. Era como um trovão suave, carregado de autoridade, e ao mesmo tempo um amor que envolvia completamente. Você destruiu mais do que imaginava, disse ele, e soube que era Deus. Sua presença era inconfundível. Ele falou sobre o adultério e o peso do meu pecado, explicando que ser amante era uma afronta direta ao propósito sagrado do casamento, uma união criada para refletir sua aliança com a humanidade. Você permitiu que o inimigo usasse suas fraquezas para devastar uma família e romper algo que eu criei para ser eterno. Suas palavras eram penetrantes, mas não carregavam ódio, e sim a dor de um pai ferido pelo erro de uma filha amada. Ele me mostrou as consequências das minhas escolhas.
a mulher que morreu, os filhos sem mãe e a cicatriz na minha alma. Chorei como nunca, soluçando, e perguntei: por quê? Por que não me impediu? Com uma firmeza serena, ele me disse: eu não criei o mal, mas permito que ele revele os corações. Você teve escolhas, e suas decisões trouxeram dor, não apenas para os outros, mas para você. Hoje você se arrependeu, e eu recebo sua alma. Mas o arrependimento não apaga as consequências. Você colherá o que plantou, mas agora eu a ajudarei a suportar. Aquela verdade cortou fundo. Eu estava perdoada, mas compreendi que o perdão não anulava o impacto do meu pecado. Ainda assim, junto ao peso, veio uma esperança nova. Eu abomino o adultério, mas amo o pecador, que se volta para mim com sinceridade. Você escolheu voltar, e agora é minha. Caminhe comigo, e eu a sustentarei. Naquele momento, entendi o que é redenção. Não seria definida pelos erros, mas pelo amor que me transformava. A luz me envolveu mais intensamente, e senti minha alma restaurada. As cicatrizes permaneciam, mas agora eram marcas de alguém salva pela graça. Quando acordei, não sabia o que havia acontecido. Tudo estava embaçado. A dor no meu corpo era intensa, mas a sensação de que algo havia mudado em mim era inegável. Eu estava em um leito de hospital, rodeada por máquinas e médicos atarefados. Estava sendo preparada para ser transferida para a UTI, mas os médicos estavam espantados com a melhora repentina no meu quadro. Eles não conseguiam entender como eu havia sobrevivido a um atropelamento tão grave. Mas eu sabia. Sabia que aquilo não era um acaso. Deus me usou daquele jeito. Me levou até os limites para me fazer entender que Ele aceitaria o meu arrependimento e que estava ali ao meu lado, pronto para me restaurar. O que parecia um fim era, na verdade, um novo começo. Eu sentia uma paz profunda, algo que jamais havia experimentado antes. As minhas escolhas erradas, a dor e a vergonha que eu carregava de repente pareciam distantes. Eu sabia que aquele foi o toque de Deus, me fazendo parar e refletir. Ele me deu uma nova chance e eu não podia mais ignorar isso. Após algumas semanas de recuperação, quando finalmente consegui deixar o hospital, comecei a sentir a mudança acontecer dentro de mim. Não era algo instantâneo, mas uma decisão que eu havia tomado de viver para Cristo. A palavra arrependimento nunca teve tanto peso. Eu sabia que, para mudar minha vida, teria que confessar meus pecados, pedir perdão e me afastar daquilo que me afastava de Deus. A jornada de restauração não foi fácil. Passei a carregar este fardo, mas certa de que Jesus havia me perdoado. Então, aceitei que o mal que eu fiz eu iria pagar de alguma forma. Mas para mim, isso já não importava. Independente do que vier a acontecer comigo, hoje eu sei que resolvi caminhar junto com Deus. Muitos vão dizer: ah, mas você pecou e agora é fácil. Vai para a igreja e Deus perdoa. É isso mesmo. Na Bíblia, em Marcos, está escrito que Jesus veio para os pecadores. Ele veio por mim, por você. Ele é o bom médico dos doentes, porque quem precisa do médico é o doente, não são as pessoas sadias. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Então, meus irmãos, não importa o quanto vão me julgar. O que importa é o que Deus pensa a meu respeito. Agora, me arrependi desse pecado. Não morro. E isso é o que importa. Jesus me resgatou. Ele veio atrás de mim. Ele é o meu pastor. Enfim, depois dessa experiência com Jesus, passei a ajudar outras mulheres, aquelas que estavam caindo no mesmo erro que eu cometi, alertando sobre o preço do pecado, a dor que ele causa e as consequências eternas. Não posso apagar meu passado, mas resolvi usar meus erros para que outras mulheres não caiam nele. Reconstruir minha vida não foi simples, mas com o apoio de Deus e com o amor dos meus filhos, consegui encontrar um novo propósito. Olho para o futuro agora com esperança, sabendo que a graça de Deus me alcançou e que Ele estará comigo em cada passo. Preciso compartilhar algo com vocês, algo que não posso mais guardar para mim. Mulheres que estão nessa vida de adultério, que se prestam a ser amantes,
Eu preciso que vocês ouçam o que tenho a dizer. Eu sei que, quando pensamos em amantes, nossa mente automaticamente vai para aquelas mulheres vazias, espalhafatosas, talvez aquelas que não têm vergonha de suas ações. Mas a verdade é que as amantes podem ser qualquer uma: sua amiga da igreja, sua colega de trabalho, sua irmã. Qualquer pessoa pode cair nessa cilada. Não importa o quanto tentem justificar os atos. O que vocês estão fazendo é preparando o seu lugar no inferno. Não estou aqui para julgar, mas para alertar. O prazer momentâneo, a ilusão de ser desejada ou amada por um homem que já pertence a outra, tudo isso vai passar. A eternidade, no entanto, é para sempre. Vocês estão trocando a sua eternidade por uma vida passageira. Não vale a pena. Acordem, por favor. Se você está nessa vida, se você é amante, pare agora. Deus é um Deus de misericórdia e amor. Ele te ama e te aceita, mas você precisa se arrepender, confessar seus pecados e deixar essa vida. Não há prazer suficiente neste mundo que justifique correr o risco de ir para o inferno. O tempo está acabando. Jesus está chamando. Corra para Ele. Corra o mais rápido que puder. Ele te espera de braços abertos, pronto para te perdoar, para te limpar e para te dar uma nova vida. Não há mais tempo a perder. Não podemos brincar com nossa salvação. Não deixe que o pecado de ser amante te arraste para a perdição. Jesus não te criou para isso. Deus tem mais para você. Saia desse caminho, volte para Ele. E tenho mais um pedido. Por favor, se este testemunho agregou algo em sua vida, considere se inscrever neste canal e apoiar este projeto lindo de testemunhos. Aqui, desvendamos as armadilhas do inimigo, testemunhos fortes de pessoas que tiveram experiências de quase morte e viram a realidade do inferno. Não é brincadeira. Então mande agora mesmo este vídeo para alguém que precisa saber disso. Deixe nos comentários o seu testemunho ou apenas digite Amém. Assim, vamos saber que chegou até aqui. Deus te abençoe.